Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com um vídeo sobre medicina. E é um vídeo que já tava me pedindo há algum tempo. Não é o vídeo do meu namorado falando sobre questão financeira na faculdade de medicina. Já falei 1000 vezes pra vocês que esse vídeo vai sair quando ele quiser, não depende de mim. Mas é um vídeo que também tava sendo muito pedido, que eu já falei há algum tempo que eu ia fazer e não fazia. Que são os 10, uma lista na verdade, eu acabei juntando 10 motivos pra não fazer medicina. Eu sempre falo como é legal medicina, como eu gosto do que eu tô fazendo, e a gente ouve sempre as vantagens e vantagens. Mas apesar de algumas desvantagens serem bem óbvias, eu resolvi vir compartilhá-las com vocês. Fiz uma listinha de 10 delas. Tenho certeza que tem muitas outras desvantagens. As minhas amigas da faculdade que assistem os vídeos devem deixar aí comentar alguma coisa que eu nem pensei que é uma desvantagem super óbvia. E eu mesmo, depois de terminar de gravar esse vídeo, tenho certeza que eu vou pensar em outras várias, mas essas foram as que eu pensei assim no topo da minha cabeça pra compartilhar com vocês. E tem muitas coisas tanto do nosso dia a dia, vida pessoal, como questões profissionais mesmo. Achei que ficou uma lista legalzinha, espero que vocês gostem. Então vamos lá. Primeiro, medicina não dá tanto dinheiro quanto vocês pensam. Não é que com medicina não dá pra ter uma vida boa, dá pra ter uma vida excelente, a gente ganha bem, mas porque a gente trabalha muito. Se você for dividir o quanto o médico ganha pelas horas de trabalho, não vai dar tanto assim. Então não é que a gente ganha bem e trabalha assim no horário comercial. O médico ganha muito porque trabalha muito. A gente trabalha consultório, trabalha cirurgia, trabalha parto, que é totalmente fora de horário, trabalha dando plantão, trabalha em vários lugares, trabalha fim de semana. Então se você for ver médico formado, nem pensando na residência médica, por exemplo, que já tem toda essa questão de demorar muito para ganhar dinheiro. Mas depois que você se forma na residência, que você vai ter lá o seu consultório, ou o seu plantão fixo, ou o seu emprego fixo, você vai conseguir ganhar muito bem, mas você vai trabalhar muito. Então não é como parece, assim, que você sai da faculdade milionário. Você sai ralando pra caramba pra conseguir juntar um bom dinheiro. Você junta um bom dinheiro, mas você rala muito. 2. É uma profissão de muita responsabilidade, e isso gera muito estresse, gera muita ansiedade. Se você tem qualquer outra profissão, qualquer outra, não desmerecendo nenhuma profissão, longe disso, mas se você tem qualquer outra profissão, se você cometer algum erro, não só você costuma ter muito tempo pra conseguir ver a outra pessoa achar o erro pra você, mas as consequências, por mais drásticas que sejam, não são tão drásticas quanto um erro na medicina. Se você errar, uma pessoa pode morrer, ou ela pode ter uma piora importante de uma doença, ou perder um membro, ou ter alguma coisa drástica assim. Tudo bem que grande parte da medicina não é assim, a gente erra muitas vezes sem grandes consequências, mas tem sempre esse risco de, se você errar, alguma coisa catastrófica vai acontecer, de morte pra sequela, pra coisa pior. Obstetrícia tem muito isso, parto é um negócio muito tenso, porque a gente tem que ficar de olho o tempo todo que, se bobear, tem a mãe e tem a bebê pra se darem mal, um erro nosso, entendeu? Então é uma coisa que tem muita responsabilidade. E isso gera muita ansiedade, eu tô lidando com isso particularmente, eu tô ficando muito nervosa, muito ansiosa. Se acontece alguma coisa no plantão que não devia ter acontecido, e inevitavelmente acontece alguma coisa sempre, eu não consigo deixar isso no plantão. Mesmo no meu horário livre, eu fico nervosa e eu fico ansiosa e eu fico me remoendo em coisas que aconteceram que não tem como mudar. E mesmo que não tenha nenhuma consequência grave, até hoje eu não cometi nenhum erro que teve nenhuma consequência drástica, grave. Mas mesmo sem isso, só de qualquer coisinha assim, eu não consigo. E aí no meu tempo livre eu continuo pensando e remoendo. Inclusive eu tô pensando em começar a fazer terapia por causa disso. Eu pretendo começar, na verdade, a fazer terapia pra tentar lidar essa questão de por que eu fico tão nervosa e tão ansiosa, entendeu? Porque apesar de ser um negócio com grande responsabilidade, nem todo mundo fica tão ansioso assim, nem todo mundo leva isso consigo pra casa. Mas tá acontecendo comigo de trazer, e acontece com muita gente. Então é uma coisa que você tem aquele horário enorme de trabalho, e mesmo quando você tá fora do seu trabalho, você continua pensando no trabalho. Isso é bem chato, bem difícil. Terceiro, é muito difícil e muito raro você conseguir manter as suas amizades de fora da faculdade quando você entra na faculdade. Na época de cursinho isso já começa um pouco, porque você, pra estudar, pra fazer medicina, você tem que falar não pra muita coisa. Daí os seus amigos que vão fazer outras profissões, que nem vão fazer cursinho, ou que vão fazer cursinho pra prestar outras coisas mais tranquilas, assim, ou que vão direto pra uma faculdade,
eles ficam em outra vibe, você perde a sincronia com esses amigos, tanto nessa fase de fazer cursinho, de ficar estudando, de ter que falar não, quanto porque a maioria das faculdades duram 3, 4 anos e a sua faculdade vai durar 6 anos, mais os 3 ou 4 anos de residência médica. Então, quando todo mundo já terminou a faculdade, já tá com a carreira consolidada, já casou, já tem filho, você ainda tá lá naquela vida de estudante, entendeu? Você perde muito a sincronia com os seus amigos de fora da faculdade e acaba sendo muito raro e muito difícil você manter essas amizades, às vezes até da infância, entendeu? E é uma coisa muito triste de acontecer, mas acontece, infelizmente. Quando você tem vários amigos que vão cada um seguir o seu caminho, às vezes você até consegue seguir essas amizades. Mas no meu caso, por exemplo, que eu tinha várias amizades que meio que continuaram morando no mesmo bairro, foram para faculdades próximas, fizeram faculdades parecidas e, enfim, elas continuaram como se o meu grupo de amigas meio que continuou existindo sem mim, entendeu? É um negócio muito chato, muito triste. E eu vou pra próxima questão, porque eu acho que essa é uma das coisas mais chatas de fazer medicina. Tudo bem que é uma coisa muito contornável, mas você tem que entrar na faculdade sabendo que isso pode acontecer e que você tem que tomar uma conduta ativa pra isso não acontecer. Uma coisa que infelizmente eu não fiz e acabei perdendo muitas amizades por causa disso. 4. Sua vida vai ter pouca ou nenhuma rotina. Se você é uma pessoa que gosta de rotina, que gosta de dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ir pra academia tais dias da semana, comer direitinho, almoçar no mesmo horário, e tal dia eu vou comer isso, tal dia eu vou comer aquilo, vai ser uma desgraça pra você, porque não é assim que funciona. Tanto na faculdade quanto a vida de médico mesmo, sabe? Você tá indo lá direitinho na sua semana, dormindo todo dia no mesmo horário, acordando bem, de repente tem um plantão noturno. Aí você vai ficar 24 horas acordado, vai chegar na sua casa na manhã seguinte, vai dormir de manhã porque você tá com sono, vai acordar às 3 da tarde, não vai conseguir dormir à noite, mas no dia seguinte você tem que estar no hospital às 8 da manhã, porque a rotina volta, mas você não consegue voltar pra ela, entendeu? É muito difícil manter uma rotina tanto de alimentação, quanto de atividade física, quanto de sono, quanto de qualquer coisa. E mesmo que você entre na faculdade pensando assim, eu vou fazer dermatologia, eu vou fazer oftalmologia, que são coisas que conseguem ter uma vida mais em horário comercial, não dá pra ter certeza que é isso que você vai fazer. A enorme maioria das pessoas não acaba se especializando no que pensava que ia se especializar quando começou a faculdade, entendeu? Então, você tem que entrar na faculdade sabendo que tem essa enorme possibilidade de que você não vai se especializar no que você está pensando no começo. E a sua vida possivelmente vai ser uma bagunça nessa questão de horários, assim, pra sempre, até você parar de trabalhar. Que é uma outra questão, a maioria dos médicos não se aposenta, vai trabalhando até o final da vida. 5. Isso tá um pouco ligado com a questão da rotina. É muito difícil ser saudável quando você está fazendo medicina e quando você já é um médico formado. Eu não vou falar que é impossível, é possível porque muita gente consegue. Muita gente consegue levar sempre a sua marmitinha pro hospital, muita gente consegue usar o seu horário livre para ir praticar uma atividade física e gosta. Mas assim, se você já não é muito chegado nisso, que é o meu caso, vai ser muito mais difícil para você conseguir começar. Pela questão de os seus horários serem muito doidos, às vezes você tem meia hora de almoço e se você não levou marmita, sua saída vai ser comer um salgado na lanchonete, entendeu? E é o que dá pra fazer. Então, se você tem um horário livre escasso, é muito difícil você falar que vai pegar metade desse horário livre que você tem nesse dia pra fazer academia, entendeu? Tipo, se você tá num estágio, por exemplo, que vai das 7 da manhã às 7 da noite, que tem muitos estágios assim, é muito difícil você chegar às 7 da noite, 7 e meia da noite em casa e falar, vou me trocar, vou pra academia, vou voltar pra casa, tomar banho e dormir. E fazer isso de novo amanhã e depois, entendeu? É muito mais fácil sentar, não, tô cansada, eu vou assistir uma série, eu vou ver um vídeo no YouTube, eu vou ler um quadrinho, eu vou jogar um videogame, entendeu? É isso que eu gosto de fazer, muito mais que atividade física. Então, pra quem já não é muito chegado nisso, é muito difícil começar e manter. Tanto atividade física quanto uma dieta regrada. 6. Medicina não é mais uma profissão que é super reconhecida pelos pacientes. Antigamente médico e nem tão antigamente assim, médico era um cara muito bem visto, assim, né, pela sociedade em geral, e era uma profissão que meio que você tinha que ter, o pessoal falava, tem que ter um dom, tem que ter um chamado pra medicina. Nem só isso, mas na consulta mesmo, no dia a dia, as pessoas respeitavam, sabe? E hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a paciente chega no hospital e fala assim, não, olha, eu tô sentindo isso, eu quero um raio-x. Ou muito na pediatria, meu filho tá assim, você tem que passar um antibiótico pra ele, tá bom? E não é assim, sabe? A gente vai examinar. Muitas vezes a gente não precisa pedir exame e as pessoas ficam revoltadas que se o médico não pede exame é um médico ruim.
Existe virose, gente, é uma coisa que existe, e a maioria das gripes é causada por vírus, e não existe remédio pra você dar pra tratar uma gripe por vírus. Você dá remédio pra pessoa não sentir febre, não sentir dor, não tossir tanto, mas você não dá um remédio pra resolver. Então quando você vai com gripe no hospital e o médico fala é virose, entendeu? E às vezes uma virose vira uma infecção bacteriana que precisa de antibiótico, mas muitas vezes naquela hora não é, e depois vira. A maioria das infecções bacterianas, não sei nem se é a maioria, mas muitas delas, principalmente em criança, começam com uma infecção por um vírus, que você não tem que dar nenhum remédio, porque não existe remédio pra dar pra resolver a infecção por vírus. E aí, depois, quando a criança já tá meio malzinha por causa do vírus, vem uma bactéria em cima. E aí, nesse momento, adianta dar antibiótico. E aí, as pessoas ficam inconformadas que o médico não deu antibiótico, que o médico não pediu raio-x, e que o médico não pediu exame. E aí, ninguém respeita a formação do médico mesmo. As pessoas chegam achando que sabem de tudo e que já sabem o que elas precisam, quando, na verdade, o médico que estudou vários anos sabe quando precisa e quando não precisa. E isso não é mais respeitado pela grande maioria das pessoas. A maioria das pessoas só gosta do médico quando ele pede exame e quando ele dá remédio. Pequeno desabafo. Outra questão é que muita gente não respeita o médico porque reflete no médico os problemas de saúde do país. Porque o médico é a linha de frente, querendo ou não. Quando você está doente, você vai no hospital, você vai ver o médico. E se tem uma espera de 20 horas no pronto-socorro, quando o médico finalmente te chamar para atender, é no médico que as pessoas descontam, entendeu? Não é no governo, que não tá dando dinheiro pro hospital, contratar mais médico para aquele plantão que tá super lotado. Ou mais especificamente do governo que não tá construindo mais hospitais para aquela população não ter que ir toda naquele único hospital e ter outras opções e dissipar um pouco isso, entendeu? E aí, só que quem tá lá é o médico, e aí quem que tá lá de frente para que o paciente vai acabar culpando é o médico, falar que o médico não tá atendendo rápido o suficiente, ou enfim, quando na verdade a culpa é do governo. Isso vai na nossa próxima questão, que é a 7ª questão, que na verdade o governo tá um pouco que usando isso, sabendo que a população culpabiliza o médico, e o governo também está culpando o médico pelos problemas de saúde do Brasil. Eles estão colocando a questão como se só o problema de saúde no Brasil é que não tem médico. E eles fazem mais médicos, que é para mandar médicos de outros países para os lugares mais no Brasil que não tem tanto médico. Ou tá fazendo agora um programa, que isso para quem for fazer medicina tem que saber, é uma proposta do governo que não sei nem se já foi aprovado ou tá para ser aprovado, que quem fizer medicina em faculdade pública vai ser obrigado a trabalhar no interior do país em lugares designados por 1 ou 2 anos como médico de família. Que eu acho isso totalmente anticonstitucional e eu acho um absurdo. E as pessoas que falam que são a favor disso não pensam nas suas próprias profissões, entendeu? Se você fazendo direito, fazendo engenharia, fosse obrigado a fazer isso, seria a mesma coisa. E isso coloca a questão toda como se o problema de saúde do Brasil fosse não ter médico, que não é. O problema é não ter recurso. Nenhum médico brasileiro vai trabalhar no interior de não sei aonde, porque não tem um hospital decente, porque não tem pra onde você mandar paciente. Se eu vou lá como ginecologista, faço um exame especular, colho um Papa Nicolau, assumindo que ainda vai ter como colher o Papa Nicolau pra alguém ir lá e analisar, e vem um câncer de colo do útero e não tem pra onde mandar aquela mulher depois, eu não vou querer trabalhar nesse lugar, entendeu? Pra ficar dando murro em ponta de faca. Então, é falta de estrutura, é falta de equipamento, é falta de medicação, é falta de enfermeira, é falta de fisioterapeuta, é falta de nutricionista, não é só médico, é muito mais do que médico. E a população começou a culpar o médico e o governo se aproveitou disso e tá culpando os médicos também. E tá todo mundo engolindo essa história como se fosse verdade. Então não tá sendo um momento glorioso para ser médico, principalmente no Brasil. Saindo um pouco dessa questão governamental e voltando de novo para uma questão pessoal, a 8ª desvantagem é que você vai depender dos seus pais pelo menos até os seus 24, 25 anos. Tem muita gente que vai fazer faculdade já, inclusive é o vídeo que o Rodrigo vai fazer sobre como se manter sozinho na faculdade de medicina, que acha outros meios, então que acha um jeito de trabalhar em alguma coisa não fixa assim durante a faculdade, vai morar na casa do estudante de medicina, que a faculdade que paga e tudo mais, e vai comer no bandejão da faculdade que é gratuito e se vira. Mas de uma forma geral, assim, você acaba dependendo dos seus pais pelo menos te mandarem dinheiro, algum dinheiro todo mês, alguma coisa assim, sabe? E se você não for assim, não tiver o critério socioeconômico suficiente, por exemplo, para ir morar na casa de estudante, que a seleção para ir morar lá é critério socioeconômico, você vai continuar morando com seus pais até
você conseguir se formar e começar a trabalhar e juntar dinheiro suficiente para pagar seu próprio aluguel. E ainda assim, além de ser informado, você muitas vezes não ganha o suficiente para se manter tão bem assim. Então você vai acabar dependendo financeiramente dos seus pais por bastante tempo. 9. Você vai ter que estudar sempre e não vai ter mais um professor para te ensinar, que é a parte mais difícil. A medicina está evoluindo muito. Independente da área em que você se especializar, o que você estudou lá no começo da faculdade, quando você terminar de se formar, já é diferente. Então, os tratamentos mudam o tempo todo, os guidelines mudam o tempo todo, surgem exames novos, surgem doenças novas, surge muita coisa nova e não vai ter mais um professor lá do seu lado te falando, olha, isso mudou. Você vai ter que aprender a ir atrás disso sozinho, entendeu? Por isso que tem tanto congresso médico, grande parte é por isso, tem esses congressos de atualização e tudo mais, que são muito bons, mas no dia a dia você vai ter que se virar para continuar aprendendo e continuar dando o melhor tratamento possível para os seus pacientes, e não vai ter ninguém te cobrando para fazer isso vai ter que partir de você. E essas pesquisas todas e esses ensinos todos você que vai ter que ir atrás. E o 10º e último motivo para não fazer medicina: existem muitas outras profissões por aí que são mais tranquilas, que exigem muito menos de você, tanto de carga horária, como de responsabilidade, como de questão social, como de recurso mesmo, de depender tanto do governo, de depender de outras pessoas, de outras coisas, que vão te pagar melhor a curto prazo e que você consegue crescer nessas carreiras e sair muito melhor, tendo uma vida pessoal muito mais tranquila do que com medicina. Eu não posso falar por outras profissões, mas eu vendo assim meus colegas que trabalham com outras coisas, que são bem sucedidos em outras coisas, tipo, medicina é um negócio que tem todo esse status. Ainda tem gente que pensa assim que medicina é o bambambam das profissões, mas não. Eu posso que hoje em dia tem muita profissão que tá melhor do que medicina. Então é isso. Eu não vou terminar o vídeo falando um motivo para fazer medicina. Eu pensei em falar, mas no final, medicina é não sei o que, e por isso que eu faço, todo mundo tem que fazer, mas não. Eu vou terminar o vídeo desse jeito. Pensem bem sobre isso, porque todo mundo que tá no canal falando, quero fazer medicina, ai que legal você faz medicina. Tipo, é legal, eu gosto, mas, tem tudo isso pra pensar. E muitas coisas dessa, honestamente, eu decidi fazer medicina sem pensar em todas essas coisas. Eu não vou falar que eu não faria, sabendo tudo isso, eu faria medicina ainda, tá? Mas eu gosto bastante, eu faria, mas é um negócio que você tem que pensar muito bem, porque tudo isso é verdade. Você vai levar uma vida dura e difícil, e ansiosa e cheia de problemas que, se você fizesse outra coisa, talvez não teria. Você tem que gostar muito, você tem que ter muita certeza. Tudo bem que você sempre pode existir no meio da faculdade, existir na residência. Tem gente que termina a faculdade de medicina e vai fazer direito, e vai fazer jornalismo, e vai fazer outras coisas e vai ser feliz. Ou vai fazer psiquiatria. Piadinha. Enfim. Mas tem que pensar muito bem, porque tem muitas questões negativas para se levar em consideração. E aposto que tem muitas outras além dessas que eu falei. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. E tchauzinho, até a próxima.